E a Tsunade, ela tem também o jutsu dela lá, da regeneração dos 100 anos. Cara, é um bagulho muito absurdo. A pessoa pode estar no leito de morte lá, que a pessoa é quase um imortal. A pessoa se mantém meio que se regenerando enquanto você está sobre aquele efeito lá, daquele poder. É como se tivesse um tipo de dano reduzido. Aí, ainda no Naruto clássico, depois de toda uma treta que vai ter naquela saga ali, que eles estão procurando Hokage, vai ter uma leve luta ali que vai ser entre o Jiraiya, o Orochimaru e a Tsunade. Vai estar os três num campo e o Naruto lá pequenininho vai dar uma cabeçada lá na mão do Kabuto, que ele dá uma cabeçada na mão do Kabuto. É... Aí encerra a luta lá. Aí mais pra frente a Tsunade ela se torna a Hokage da vez. E ela fica lá executando os trabalhos dela e tem a assistente dela que é a Shizune que fica lá também ajudando em um porquinho lá totalmente aleatório. Acho que é o Pompom. E é basicamente isso. Depois de toda essa treta, a Tsunade ela acaba virando Hokage. E uma curiosidade a saber também sobre a Tsunade é que ela tem um problema, ela tem medo de sangue. Isso afeta a vida dela, porque esse medo que ela tem de sangue acontece depois que morreu lá o namoradinho dela, lá, o cara que ela gostava. Aí ela ficou com essa fobia. Fora isso, também no meio de uma daquelas lutas ninjas lá que eles tinham na época, o irmãozinho pequeno dela, o Nawaki, se eu não me engano é o nome do piazinho, ele era igual o Naruto. Ele era um piazinho imperativo e tal, que não obedecia. Aí teve uma certa vez que ele pegou e seguiu os ninja lá no meio da guerra. Ele desobedeceu, como bastante criança impulsiva faz, e jogaram explosivo no Piazinho. E aí o Piazinho, que é irmão da Tsunade, morreu. Aí agravou mais ainda esse problema dela. Esse problema dela em relação a sangue, a ver sangue. Aí o Jiraiya foi lá no enterro junto com ela, tentou falar com ela, que não ajudou muito. E o desenho se segue até hoje com a Tsunade, ainda tendo esse problema posteriormente. Porém, uma das coisas que faz a Tsunade ela ser uma das ninjas mais fortes de todo o universo do Naruto se deve a um motivo. Ela meio que bateu de frente com o Madara, o Uchiha. Ela demonstrou uma resistência, uma força muito absurda. Você lembra aquele episódio que tá lá os 5 Kages lutando contra o Madara, e o Madara ele faz aquelas invocações de Susanoo lá, e em um dado momento ele faz uma invocação lá de uma espada de Susanoo que ele sai do chão e atinge a barriga da Tsunade. Naquela lá, meu amigo, já era pra ter matado qualquer ninja normal. Qualquer ninja normal já ia ter ido pra vala naquele instante. E se eu não me engano, depois na série, a Tsunade ela toma 5 desses na barriga, cara. É um cada lado da barriga e ela consegue ficar de pé e lutar ainda. Ela quebra aqueles galhos lá de espada de Susanoo e continua a luta. E isso vai pra um nível tão absurdo que chega uma hora que a Tsunade ela tá sem o pedaço inteiro do corpo. Ela foi fatiada em dois pelo Susanoo lá. E a mulher ainda tá viva. É literalmente fatiada em dois. As pernas dela tá jogada de um lado e a barriga pra cima tá jogada em outra. E a pessoa tá lá vivaça, cara. Quase morta, mas tá vivaça. Isso daí é um feito tão absurdamente insano de poder, de nível de poder ali, em questão de resistência e curar o próprio corpo e curamento médico, etc. Ninja, que faz dela uma das mais fortes. Acho que só perdendo ali no caso, na história lá, pro Gai mesmo, que abriu os 8 portão e detonou lá, quase explodiu o Madara no bicudo. Mas fora isso, ela é o top 2, cara. Infelizmente, ela é muito forte.
Agora que eu já falei bastante da personagem, pegar e voltar aqui para o desenho em si. Agora voltando aqui ao desenho da Tsunade, voltando a falar sobre ele, já tá quase completo. O desenho tá quase terminado. Só falta agora a parte da boca, só falta os olhos, o fundo dos olhos ali, o brilho, o cabelo e os outros efeitos que tiver ali depois, o cenário de fundo, etc. E ajustar os detalhes. E vocês podem reparar depois, ali no finalzinho, se vocês pularem o vídeo, ou se vocês assistirem o vídeo inteiro, vocês podem perceber depois que o desenho final, o jeito que ficou o desenho final em relação ao desenho que foi colocado agora, ficou diferente. E por quê? Porque eu percebi ali naquela parte da testa da Tsunade, aquele símbolozinho quadradinho, aquele losango ali na cabeça dela, verdinho na cabeça dela, eu percebi que estava muito grande. E aí, outra coisa que eu percebi depois, quando eu já tinha terminado ali, que o, tanto o nariz dela, o nariz quanto a boca, ficou numa posição muito estranha. Por quê? Porque ela ficou parecendo, tipo, aquelas Nicki Minaj, aquelas Anitta da vida. Ela ficou com a boca e o queixo muito encaixado. Aquela pontinha extrema aqui, ó, do queixo. Ela ficou muito encaixado com a boca. Aí dá uma sensação estranha. E o nariz também, ele ficou muito dispareio. Aí o que eu fiz? Eu peguei e vi como ficou o desenho final, que não ficou com o aspecto que eu queria. E eu só peguei e catei ali a ferramenta de mover. Eu só peguei e cortei ali, usei a ferramenta de corte, que é aquela que eu sempre uso. Usei a ferramenta de corte, eu diminui um pouquinho o tamanho do nariz. Mexi ali um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais para cima a parte da boca. E pintei o detalhe pequenininho ali que tava faltando da pele. Aí, fazendo isso, o desenho já fica ajustado certo, ele já fica na proporção certa. É a mesma coisa lá naquele comecinho lá, quando eu tinha feito o esboço. Eu peguei e fiz o esboço e a parte do pescoço para baixo da Tsunade tinha ficado gigante. Aquilo lá ficou muito absurdo, ficou gigante e a cabeça dela ficou pequena. Aí eu ajustei no esboço. Aí agora, dessa vez, eu ajustei no esboço e eu ajustei o desenho final. O desenho final ele vai sair diferente, você vai ver daqui a pouquinho. Então, acompanhe o vídeo.